Boa tarde. Pode sentar. Eu gostaria de conhecer primeiro as partes, tá? Meu nome é José Andrade, eu sou o juiz que vai conduzir essa audiência. O Kleber da Silva é o senhor. A doutora é a doutora Michele? Sim. A dona Maria Leda é a senhora? Sou eu. Aqui é a doutora Roseli? Sim. É isso, doutora? Eu gostaria de informar as partes e até ver se há concordância. Nós estamos participando de um projeto de apoio ao ensino universitário. Esse projeto consiste na gravação de algumas audiências para a gente disponibilizar em um portal da internet, para que o acadêmico, ao invés dele ter que vir aqui ao fórum, que ele possa assistir à distância. Isso tem ajudado muitos acadêmicos que trabalham o dia inteiro, às vezes eles não podem ir ao fórum. Eu gostaria de saber da senhora se a gente pode disponibilizar e fazer a gravação dessa audiência. Sem problema. Não tem problema? Então tá, tem um terminho de autorização que a gente pega a assinatura, apesar de que já está sendo feita a gravação, mas a audiência acontece normalmente, não atrapalha em nada, tá? Pelas partes também não tem problema? Não? Tá bom. Eu vi que vocês já tiveram uma audiência anterior, agora é a continuidade. Eu vi que envolve um problema familiar, talvez seria um bom processo até para uma audiência de mediação, mas como já estamos no estágio avançado, não custa insistir. Houve alguma conversa entre as partes para algum tipo de acordo ou não? Nunca conversaram nada disso? Não. Então, na última audiência a gente teve, né? Só que não teve acordo. Hoje a gente quer fazer um acordo. Ah, é? Uma proposta de Ah, que acordo. maravilha. Qual seria a proposta? Deixa eu pedir só um favor, então, doutora. Como nós estamos gravando, se a senhora puder pôr o microfone perto, não precisa ser muito perto também, porque Pode ele ser muito está alto. pegando bem, mas só para falar meio direcionado, tá? Tá. Doutora, qual que é a proposta de acordo para ver se a gente consegue arrematar aqui, então? A dona... Como que é o nome? Maria Leda. Dona Leda, ela havia feito a proposta de que vendesse a casa, né? A proposta inicial era de vender a casa pelo valor venal do preço da prefeitura e ratear esse prefeitura valor. Não, mas eu não fiz a proposta Não. para ninguém. Tá, Nossa. só um pouquinho, Deixa eu então. falar. Vamos deixar a Nossa, doutora a falar. nossa proposta. Depois que ela falar, eu passo a palavra para a Tá. doutora, a senhora fala para a gente não virar confusão. Pode A falar. nossa proposta inicial foi essa, parcela, dividir entre 5, né, e o valor venal na época. Hoje nós estamos propondo um acordo de vender do valor de mercado mesmo, valor imobiliário, e partilhar entre 5 para a gente resolver a ação. O que a senhora acha? Doutora também pode ficar à vontade para falar. Doutor, eu acho assim que, como essa proposta não houve na audiência anterior, né, na preliminar, e a gente foi pega de surpresa até hoje na audiência de instrução, então a gente teria, acho que ter um tempo assim para verificar. Pediria suspensão, né, no caso, para a gente dar uma estudada. Tá, vamos só fazer um raciocínio então sobre os fatos e o direito. Acho que aí ajuda até as partes. Sim. Né? Pelo que eu estava dando uma estudada do processo, a senhora conviveu com o pai do autor, é isso? E aí eles alegam aqui que a senhora não teria direito sobre a casa e a senhora alega que teria direito sobre a casa. É um processo muito difícil, uma prova muito difícil, provar uma doação, se é que juridicamente isso é possível, né? Doação de bem imóvel, em regra só se faz por escritura pública, mas é questão de direito para a gente analisar em eventual sentença. Então acho que todos têm a ganhar com o acordo, ainda mais se tiver o reconhecimento que a senhora tem direito a uma parte e os herdeiros também têm direito a uma parte, eu acho que todos saem ganhando. Uma coisa que eu tenho experiência, quando a gente não faz acordo na mesa de audiência e as pessoas saem para fora, dificilmente o acordo é concretizado. Por isso que eu acho que às vezes a senhora troca uma ideia com a doutora, se quiser sair ali fora a gente para um pouco a audiência, vê se não é uma boa. Mas acontece, excelência, que a gente não tem nem noção de quanto é o valor da casa. Não. A doutora tinha falado pelo IPTU. O IPTU é um valor muito baixo. Não, a gente então, pode fazer o assim, valor doutora. de venda... A gente não colocar um valor. Até para não atrapalhar. O valor que for vendido, desde que seja de comum acordo entre todos, se todos concordarem, vamos imaginar, 100 mil reais, todos concordam? Concordam, vende e reparte. Tá? Não é para vender pelo valor que só ele quiser, nem o valor que só ela quiser. Agora, tem o corretor, né, para fazer essa Faria, análise, né, normal. contrataria um corretor de imóveis para verificar o valor e vender no valor de mercado. Tanto é que foi essa proposta feita para vocês aquele dia, né, na primeira audiência, que seria justo pelo, não é, dona Leda, que a senhora falou que seria justo pelo valor. Que eu tô na casa, né?
Pois é, por outro lado, se eles também são donos da casa, se isso for reconhecido em sentença, tem 30 anos que a senhora mora lá sem pagar nada para eles. Então, uma coisa compensa a outra, sabe? Vamos dizer, se eles tiverem direito e a senhora está morando na casa e não saiu quando deveria, há direito à indenização. Assim como, da mesma parte, a senhora pode ter direito da casa. Nós estamos dizendo sem analisar as provas, sem analisar quem tem direito. Estamos fazendo assim, ó, vamos imaginar. A melhor solução sempre é um acordo, não tenha dúvida disso. Ainda mais que envolve uma relação que não vai morrer por aqui. Se já houve, a senhora menciona na contestação que inclusive os filhos chegaram a morar com a senhora. Então não é uma relação assim de estranhos, né? Exatamente. O ideal é que quando se faz um acordo é que essa relação, o que acabou sendo briga, acaba se esfriando. Aí as partes começam a se entender, tá? Todo mundo vai ter o mesmo interesse. Um vê o direito do outro, né? Porque Exato. a pessoa tem que ter bom senso. Se está vindo essa proposta de acordo deles, Eles mudaram, tá? já está se olhando um pouco para o lado da senhora, né? Porque se ele batesse o pé, não, eu quero que vá levar, aí mostra uma certa intransigência, mas não é o caso. Já está vindo uma proposta de acordo e eu vou ser bem sincero, uma proposta de acordo que ninguém sai perdendo. Tá? Tira o risco da senhora, tira o risco deles, porque os dois podem sair perdedores. Com certeza. É? Porque na realidade essa casa existe hoje porque ela quitou a casa e ela fez as reformas, as benfeitorias, excelência. Doutor, é acordo. Não, Se a gente for ficar só discutindo estou fazendo. direito, O doutor coisa fez, assim, vocês alegaram comodato. senão eu também vou Então, ficar aí o falando doutor aqui que está ela dizendo. não tem documento nenhum e pronto. Mas é acabou. testemunha, doutora. Doutoras, É prova vamos fazer o testemunhal. seguinte. Qual é o Então, documento? qual seria a sugestão? De suspender, né? Para poder fazer essa avaliação e conversar. Só daria o quê? Uns 10 dias, 15 dias, excelência? Que a gente vai. Então, ver. mas qual que é só o interesse? A audiência está muito em cima, doutora. Doutor, não é assim. Doutoras, vamos só Não. retomar uma coisa aqui. Sim. Eu estou no centro da mesa para presidir a audiência. Então eu peço que quando eu estiver falando, que as partes escutem. Porque se a gente for ficar atropelando uma outra, a gente não consegue fazer uma audiência. Tá? Se for necessário, vocês conversem lá fora, pode discutir, pode fazer o que quiser. Mas se existe um juiz para presidir o ato, eu pediria pelo menos respeito com relação a isso. Doutora, a avaliação teria qual finalidade? Porque o acordo seria no sentido da casa só ser vendida pelo valor que todos concordarem. Então, Mas ela não tem noção de quanto que vale. E eles também não têm noção, excelência, de quanto que vale. Esse é o problema. pois é, Por para o isso nosso que é acordo, necessária a avaliação. pro nosso acordo pouco importa, porque só vai ser vendido se todo mundo concordar. Tá? Posso falar? Pois não. Linda não lida. O que eu quero propor para hoje aqui é o seguinte. É igual ele está falando. A casa, não vou vender ela por 50, nem a senhora vai vender ela por 60. A gente vai pegar uma pessoa que tem, né? É um corretor. Mas é igual eu tô falando, o que eu queria hoje, porque é o seguinte, a gente trabalha, a gente tem um compromisso, eu queria dar um acabamento disso aqui hoje. Por quê? Eu também. Então, por quê? Eu também. Porque eu tô disposto até abrir mão dos 2% do imposto que foi pago, do CDC que foi pago tudo, eu abro mão de tudo isso daí, pra Doutora, se a gente senhora vender a puder pôr o casa. microfone um pouquinho perto dele, Pra que daí gente também vai vender a captar. casa e decidir o que é bom pra mim e pra senhora, entendeu? Porque isso aí tá ficando muita responsabilidade em cima de mim, porque meus irmãos só sabem como é que é. Então eu quero decidir hoje. Se a casa for vendida por 150 mil, a gente faz o acordo entre 5 e divide a parte da senhora legalmente normal. Entendeu? A gente pega um corretor de confiança da senhora, ou o meu, ou leva os dois. Ó, quanto que você acha que vale? Ah, vale 150. Para ver a gente vender ligeiro, mais rápido. Ah, vamos vender a 130 mil. Tá bom para a senhora? Tá bom para mim? Tá? Não tem enganação. As coisas tudo para fazer as coisas certas. Doutora, o acordo a gente poderia fazer assim. O processo fica suspenso e as partes de comum acordo irão constituir um corretor de confiança, fazer uma avaliação do imóvel e realizar a venda da casa e partilhar entre eles. Se no prazo de 6 meses isso não acontecer, o processo toma seu curso normal. Ou qualquer das partes pode pedir que o processo retome. Se em 6 meses ninguém fala nada, vai ser presumido o acordo e o processo fica arquivado. Deixa eu só fazer uma colocação. Como seria essa partilha? A gente são em 4, certo? A gente são 4 irmãos. Os 4 têm direito. E entra ela como direito também, como herdeira da parte dos 5. A gente venderia e partia entre 5 pessoas, que somos 4, somos nós irmãos, e ela entra como... Na realidade, você está propondo, ela pagou as prestações, quitou a casa,
Não, Você está falando abrindo mão, só deixa eu fazer a colocação. Tá, depois, Você está dizendo que você pagou 2% de TCD, inventário, sim, né? Você abriu o inventário, na realidade o Impostos, inventariante é responsável. IPTU ela pagou até 2013, Sim, concordo né? um pouco. Ela fez reforma no imóvel, que Tudo valorizou o imóvel, né? Então, teria que ter uma compensação, dividir por 6, É 5. por 5. Tá. Doutora, quantos anos que ela está morando na casa? Uai, doutor, Vai 30 fazer anos. Então, como ela vai compensar eles por esse tempo que eles não estão morando Mas na ela casa? morava com o pai, e o pai deixou a casa, e essa casa era para ser dela, doutor. Doutora, aí nós vamos discutir mérito. Sim, exatamente, o mas que- o senhor está fazendo a colocação. E eu estou fazendo a parte dela. Ele Pois fez é, a colocação pois é. dele. Quer dizer, se ela não tivesse pago as prestações, excelência, não tivesse feito a reforma, o imóvel hoje talvez não valeria 200 mil. Pois é, Às vezes isso- até teria sido entregue e a gente nem estaria aqui, né? Doutora, e É, se pode ela ser. não estivesse no imóvel, talvez eles teriam alugado e teriam tirado uma renda Eu desse imóvel. acredito que não. Posso? Pois é, só um pouquinho, para a gente nós estamos tentando Eu sei. trabalhar um acordo, mas se não há interesse em fazer acordo, doutora, a gente nem perde tempo, tá? Porque a gente já ouve as testemunhas e assim vai. Se ela acha que ela tem direito integral do imóvel, nem houve proposta de acordo e a gente continua o processo. O acordo a gente tem que abrir mão. Se ela quiser tudo, não é acordo, é submissão da vontade dela aos outros. Doutor, Né? nós não estamos Assim como eu pedindo também estou ponderando para a parte autora que tem que abrir mão de alguma coisa. Nós não Tá? estamos pedindo tudo, excelência. Nós estamos pedindo. Ela pagou IPTU até 2013. Ela fez a reforma Pois no é, imóvel. mas ela o imóvel morou não no tinha imóvel. muro. Doutor, E eles não moraram, essa é a mas já ponderação. morou porque Sim, o senhora. pai falava assim, que a casa ia ficar para ela, era dela, porque ela que cuidou, que eles são casados, cada um tem sua casa, tem seu carro, excelência. Tudo bem, doutor, isso daí eu já li, isso aí está na Então, contestação da o senhor senhora. tá vendo? Então, Se- o que e ela vai abrir mão testemunho. do que, então, para fazer o acordo? Não, é isso que eu estou dizendo. Dividir por 6, eu acho que por 5, eu acho que teria que dar um pouco mais. Aí é uma contraproposta, ela está Quando a gente apresentando. conversou, você não fez essa proposta. Não pra é a mim, proposta, Kleber. mas Você quando. disse, né? Eu vou só falar, quando eu fui lá de conversar com a senhora pessoalmente, eu jamais fui de má fé. Nunca. Não, A senhora nem sabe eu, muito bem de jeito disso. A gente foi pra gente resolver um problema. Só que quando a senhora achou que tinha condições de a senhora entrar na justiça, né? Porque foi no último dia do prazo da gente entrar com o inventário, que eu dei a entrada tudo, aí a senhora veio com esse, né? Hoje a gente está aqui por causa disso. Pois é. Senão a gente tinha feito Porque um acordo lá. Se tivesse feito um acordo bom comigo, a gente Tá. não teria mexido com a justiça, tinha Tá, resolvido agora muito mais o caso que fácil, a senhora sem fala de necessidade. reforma, não foi feita uma reforma na casa, eu vou, tá? Nossa. Foi feita uma edícula no fundo para apropriar Não, os sim, é. filhos da senhora, fazer as coisas, mas não foi. Agora não, Azulejo, resumindo sobre tudo isso aí. piso, portão. Viu, Kleber? Eu, Ó, Mas não se adianta eu não discutir isso tivesse agora. quitado aquela casa, eles não, tinham tudo me bem, tomado, mas vocês o que tinham a perdido, senhora, nem vocês o que, e nem dona eu, Leda, não o que tinha a senhora acha reclamar. que é justo para a senhora? O que a senhora acha? Que é justo, eu não posso perder o que eu gastei. Não, não, lá. além da a É. proposta das dividir entre 5. O que a senhora acha que é justo para a senhora? É que nem ela tá falando, mandar uma pessoa, pedir para um corretor e avaliar a casa. Não, isso aqui vale tanto. É assim que vai ser feito. Mas independente do valor, é isso que vocês não estão entendendo. Independente do Ah, valor, o que a senhora acha se for justo? 100 ou 200 ou 300 mil, independente do valor, a compartilha é a mesma. Entendeu? É a mesma. É isso que eu quero entender. O que a senhora acha que a senhora tem condições, a senhora pode, o que a senhora acha que é direito da senhora? Isso que eu queria escutar da senhora. Então, vocês, Entendeu? fazer um acordo, né? Que nem a doutora falou, a gente tem que sentar, conversar, mandar avaliar e ver tudo certinho, né? Porque não Então, pode dona ser Maria feito Leda, qualquer para a coisa. gente ser objetivo, é isso que nós estamos fazendo agora. Estamos sentados, estamos conversando, estamos procurando uma solução para um processo que se arrasta pelo menos desde 2014. 2 anos. Né? Então, se não fizeram isso, ou se fizeram, mas não deu certo, a gente tem que se esforçar para que dê certo. É. Senão a gente vai ouvir testemunha, vai ter sentença, vai ter recurso. Esse processo vai acabar daqui 5, 6, 7 anos. Não, isso Tá? O que ele está a gente fica perguntando... agoniada com isso. Pois é, ele fez uma proposta para a senhora. A senhora, pelo que eu entendi, até estava concordando, mas a doutora, não sei, parece que ela acha que não é muito certo. Então pode fazer uma contraproposta. Ó, dividir entre 5 eu não aceito, mas eu aceito dividir entre 5 e que vocês me paguem mais tanto. É uma contraproposta. É isso que ele quer ouvir, é isso, Mas- Cleber? Isso. Eu tô aqui, a minha advogada, eu tô falando por mim. Além disso que eu fiz a proposta, a senhora dividir entre 5 do valor da casa, eu dou 5% do valor total da casa para a senhora, depois a gente divide as coisas. Se foi vendida a 150 mil reais, a gente dá 7.500 reais para a senhora e divide o resto em 5 partes. Então, Porque eu não posso falar que eu vou dar para a senhora 20, 30%, porque também eu vou estar prejudicando os meus irmãos.
Entendeu? Eu não sei o que é Então, certo. então o que sei eu posso é fazer para certo. a senhora, assim, Eu não quero que você... além de dividir em 5 por 5, eu dou 5% do valor total da venda da casa. E sabendo que a gente tem que dividir os 5% também, ou 3% do corretor. Isso aí a gente tem que pagar entre as duas partes e o que sobrar a gente divide. Eu tenho essa contraproposta para a senhora. Se a senhora aceitar... mas também não precisa de um corretor para vender a casa, de um corretor para avaliar, mas para vender não. É porque fica mais assim... Não, Aí depende, né? Se a senhora também. conseguir uma pessoa sem corretor, ótimo. Mas se Então, for e daí através de não um vai pagar corretor, ninguém. tem que pagar a Tem que comissão, pagar porque a é o trabalho do Não, corretor. eu Vai falo ter que é que muito todo mais mundo vai fácil ter para que ser vendido, contribuir, muito não mais só fácil para deixar na mão de uma ninguém. pessoa só, porque aí a senhora leva fulano, aí eu levo ciclano, aí eu vou estar incomodando a senhora dentro Não da... tem né? importância, não tá aí para resolver o problema? Ah, tudo Tá aí pra bem. resolver o problema. A comissão do corretor vai ser dividida entre todos. Acho que é 7%, se não me engano, né? 5%. 5%? Então, O que a senhora acha, doutor? Essa proposta nova dele é ainda melhor? Acha que seria uma boa? Eu acho assim, ninguém tem noção de nada. Nós estamos conversando aqui tentando fazer um acordo, excelência. Que a gente deve... Vamos requerer a suspensão do processo. O senhor falou qual que é o prazo? Não, o prazo é o que as partes quiserem. Para dar para a gente correr atrás desse... Só que, doutor, eu vou ser bem sincero para a senhora. Esse processo já se arrasta, a justiça também doutor, tem eu sei. compromisso com o Mas processo. Então eu vou preferir ouvir as testemunhas. É lógico que se as duas partes quiserem a suspensão, eu não tenho o que fazer. Afinal de contas, vocês podem fazer um negócio processual e pedir a suspensão do processo. Caso seja de interesse só de uma parte suspender, eu vou continuar, vou sentenciar, vocês podem se acordar a qualquer momento. Só que quanto mais o processo avança, pior fica para fazer um acordo, porque cada parte se acha mais no direito do que outra. Mas para resolver tem que suspender o processo, excelência, por um tempo determinado. 30 dias? 40 dias? Tem que, porque você não vai achar avaliação assim numa semana. Mas assim, Entendeu? ela se interessa por essa proposta dele, de dividir em 5, ganhar mais 5% da venda. Se ela se interessar por essa proposta, o acordo está feito. Independente do valor, se a casa for 100, se for 200, o acordo é esse. Isso que a gente não está entendendo. O objetivo Não, é esse. eu Dependendo do coisa, o Seria- valor é um só. Talvez não seja aquilo que a senhora entenda justo para uma recompensa para ela de todo o tempo, de todo o investimento que ela fez durante 30 anos, construiu, colocou piso aqui, colocou piso ali. Talvez não seja. Porém, a gente deseja sair daqui com um acordo. Nós estamos fazendo o acordo que a senhora Leda fez na última audiência. Não, ela não fez proposta. Sim, fez sim. Ela falou de vender e repartir. Eu me recordo do momento em que a dona Pois é, e a falou assim, proposta se agora é fosse- essa, A vender e proposta dela é repartir. vender, não, mas repartir metade para os herdeiros e metade para ela. Ah, sim. Essa foi a proposta, Deixa eu né? só recapitular. A proposta foi na primeira audiência de que ela se sentiu lesada em ser no valor venal do imóvel, que é do valor do IPTU, que foi o que ele propôs em porque vem licença. Tá? Então, assim, agora, hoje, ela falou assim, se fosse pelo valor do imóvel, eu até aceitaria. Basta a senhora pegar as últimas gravações das últimas audiências, porque eu não estou aqui para mentir para ninguém. Hoje tá nós mentindo. estamos aqui para finalizar. Poxa vida, já aumentamos mais 5% sobre o valor da venda. Agora também não adianta, né, gente? Ou vocês não querem um acordo, ou vocês não querem. Tá. Doutora, vamos só fazer o seguinte, então. A senhora já apresentou a proposta através do cliente. A dona Maria Leda tem total autonomia para aceitar ou recusar. Pelo que eu estou vendo, parece que ela quer aceitar, mas a doutora, talvez, pensando no bem dela, certamente não quer aceitar de pronto. Vamos continuar o processo simplesmente. Tá? Eu acredito que ela também tem interesse em resolver, mas tem que resolver com tranquilidade. Exatamente, Continuando, doutor. a gente não vai resolver hoje, tá? É bom que a senhora saiba. E existe o risco para os dois lados. Sim. Tá? Mas esse é o problema, o senhor entendeu, doutor? Não é que eu não queira fazer. Então, Eu acho assim, eu ainda não que ela- entendi. não, eu ainda não não é entendi que a por gente que da não queira suspensão do fazer o processo. acordo. Doutor, eu acho assim, se a gente tem interesse de compor, ela já mostrou que tem interesse, eles têm interesse de compor. Eu acho que dá para suspender o processo 30 dias. Em 30 dias, eu acredito que resolve. Então, mas para que essa Até a suspensão do proposta processo? dele, porque ela não é sozinha também, tem os filhos dela, doutor. Então ela precisa conversar com outras Sim, pessoas. exatamente. Bom, aí Você já pode justifica. dar- Por isso que eu estou isso aí perguntando que eu para tô que a dizendo. suspensão. Posso É dar isso uma aí. opinião? A gente continua. Se a senhora aceitar a proposta, a senhora entra em contato com a gente tenta formular o acordo. Tá bom. Tá bom, doutora, Nós você temos sabe. para ouvir aqui, só para a gente seguir, então, o Marcelo Duas. Correia. Não veio. O Marcelo está aí? Não veio. Não veio, na verdade não foi intimado. Nós pedimos a intimação dele pelo oficial de justiça, mas não foi intimado. E na outra audiência, que o juiz pode verificar também. Ele requisitou a devolução do mandado, com É. jeito, né? Só que eles informaram que
foi Não pelo foi encontrado. 455, como se o advogado trouxesse ele para audiência. Só que Ah. a gente pediu antes da entrada do novo código. A doutora vai insistir na oitiva dele? Porque se for insistir, a gente vai ter que marcar um novo ato. Para não repartir as provas, né, doutor? Apesar de que se nesse também houver período, concordância né? das partes, a gente já ouviria hoje a Eu não tô Enilda. entendendo por que que a senhora não... Porque ela tem que falar com o filho Pode dela. deixar, isso já tá Seu Kleber, é o seguinte, o senhor, não sei se o senhor já entendeu, nós já encerramos a tratativa de acordo, tá? Se o senhor quiser continuar conversando com ela, lá fora, se ela quiser conversar com o senhor conversa, tá? Já Eu já não foram falei ouvidas Uma da outra uma, né? parte. Aham. E essa uma já não. Porque, na verdade, pelos pontos controvertidos, quem tem que comprovar é a requerida. Ela tem que comprovar que houve essa doação. O imóvel já está no nome do pai, em tese, se transmite aos herdeiros. Né? Quem tem que comprovar é a tese dela de que recebeu o imóvel em doação. E nós vamos analisar em sentença, se isso for comprovado, se essa doação é válida por ter sido feita de forma verbal. Então, só para a senhora analisar se realmente vale a pena a gente redesignar para ouvir uma pessoa, sendo que quem tem que constituir a prova é a parte requerida. Não tem necessidade. Podemos dispensar? E aí da parte requerida, quem que está aí, doutora? De testemunha? É Nilda e Ruth. Enilda e Ruth. É. Tá. Só vamos ouvir as duas, né? Então, tá. Eu vou pedir, doutora, se a senhora puder pôr a bolsa ali, que eu vou pedir para uma testemunha sentar aqui, tá? Tiago, chama pra gente a Maria Ruth, por favor. Só que nos autos, excelência, não tem pedido de pagamento pelo uso da casa há 30 anos. Faz favor, dona. Boa tarde. Boa tarde. A senhora vai chegar bem aqui pertinho desse microfone, tá? Que nós vamos gravar a voz e a imagem da senhora. A senhora confirma o nome para mim, é Maria Ruth Schneider? É Maria isso? Ruth Schneider. Não tem nenhum parentesco com Kleber da Silva Teixeira? Não. Também não é parente da Maria Leda Pereira? Também Não? Vai prestar o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, tá? Sim. Conhece a dona Maria Conheço. há mais ou menos quanto tempo? Aos 22 anos. 22 anos. Quando a senhora conheceu ela, ela morava onde? Aonde ela mora até agora. No mesmo lugar? No mesmo Tá. lugar. E onde que é? É lá no Zé Abrão. José Abrão? A senhora sabe o nome da rua lá? ou Não. sabe? Porque a gente sabe? vai lá sempre correndo. Tá. Então... A senhora também mora nesse bairro, José Abrão? Não. Eu vou lá porque ela costura pra mim. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. A senhora conheceu ela por quê? Porque ela era costureira? Porque É é isso? costureira. E a senhora começou a levar serviço para ela? Sim. Tá. Quando a senhora conheceu ela, a senhora está falando que foi 22 anos atrás. Quase 22 Nós anos. estamos em 2017, então foi em 98? Não, foi em 94 para 95. 94 para 95. Por que a senhora lembra desses anos? Porque foi a época que eu conheci ela, que a gente precisava do serviço dela. Tá. E daí a gente ia lá por causa até do preço. Tá. E quando a senhora conheceu ela, ia na casa dela levar serviço para ela. Ela morava sozinha, morava com alguém? Não, ela tinha uma pessoa que ela morou uns 5 anos mais ou menos com ele, que de vez em quando era difícil a gente encontrar Então, ele lá. deixa eu perguntar para a senhora. Quando a senhora conheceu ela, ela morava com alguém? Não, Não nessa morava. época ela não morava mais Não morava com ninguém? com ninguém. Não. Aí a senhora passou a conhecer ela, e aí ela passou a ter um companheiro, um marido? alguma coisa? Não, ela não tinha ninguém. Ela tinha os filhos dela com ela e Então, quando E a senhora trabalhava. conheceu ela, ela não tinha ela companheiro, já não tinha tinha marido. mais. Aí a senhora ficou sabendo através dela que ela tinha tido um companheiro, é isso? Ela viveu com a pessoa, acho que uns 5 anos. E Segundo a gente... ela, falou pra senhora. Isso. E volta a gente encontrava lá o seu Horácio. Não era sempre que ele ia lá visitar ela. Não. Era Bom. o senhor. Tá, mas vamos voltar. Eu preciso que a senhora me explique com detalhes. Quando a senhora conheceu ela, ela era uma mulher solteira, então. Solteira. Solteira.
E aí a senhora ficou sabendo que ela tinha tido um relacionamento Sim. com um homem chamado Horácio, era isso? Ah, tá. Mas ela não morava junto com o Não, Horácio? não. E de quando a senhora conheceu ela pra cá, ela não morou com esse Horácio? Não, a gente sabia que ele ia lá. Não, mas sabia como? Por exemplo, umas 2 vezes eu encontrei ele lá. Tá, mas ele tá lá, era a mesma coisa dele estar se relacionando com ela? Não. Eu acho que era um amigo na época. Ele não vivia lá nessa casa? então? Não. Ele frequentava lá de vez em quando, ela falou. Tá. E a senhora não sabe me dizer como que ela entrou nessa casa? Se ela comprou de alguém, se ela ganhou? Porque quando a senhora conheceu ela, ela já morava, Ela né? já morava lá, o que eu sei é que ela conviveu com esse senhor Horácio. Não, eu quero saber o que que a senhora viu, o que que a senhora sabe, pra mim não interessa, tá? Quando a senhora conheceu ela, ela já morava lá. Já morava lá, sim, Tá. morava a vida E algum toda dia lá. ela contou pra senhora como que ela foi morar lá? Isso. Ah, tá. E o que que ela contou pra senhora? Ela contou que ela viveu com esse senhor, conviveu com o senhor, que esse senhor saíram, separaram e ela ficou morando lá e a vida toda mora lá, que eu sei. Tá. E ela não contou pra senhora detalhes, se ela Não. continuou morando lá por quê? Se eles fizeram algum contrato, se ele deu pra ela contou alguma coisa Ele assim? falou, uma vez que a gente conversou, que a gente estava lá, que a gente conversou, e falou que... Aí entraram até, quando a gente chegou, estavam conversando, ele falou, não, a casa é sua só, a casa é sua. A senhora ouviu isso, Isso, dele, desse ouvi. Horácio? Por isso. Ouviu. E a senhora sabe se esse Horácio tinha filho? Eu acho que deveria ter sim, filho. Não, acha ou sabe? Ela falava que tinha, mas hoje em dia... Ah, eu queria que a senhora me contasse como é que foi essa conversa que a senhora ouviu da boca do seu Horácio, falando que a casa é Eu sua. cheguei lá, eles estavam conversando e daí ele falou, a gente não vai chegar numa casa, vai estar conversando, não vai entrar no assunto. Ele falou, deveriam estar comentando sobre isso aí. Daí ele falou, não, a casa é sua, a casa é Isso aí foi em que ano? Foi mais ou menos em 95, por aí. Ah, e foi a única vez que a senhora ouviu ele falando isso? É, gente que eu vi ele lá, assim. Tá. E a senhora, de 22 anos pra cá, já entrou várias vezes na casa dela? Sim, lógico, várias vezes. Ah, sim. e da primeira vez que a senhora entrou pra hoje, a casa é muito diferente ou não? Muito, porque todo ano que a gente ia lá, ela sempre estava fazendo alguma coisa na casa, porque quando eu conheci a casa era um casebre. Sim. Ela murou, ela fez edícula nos fundos, fez varanda na frente, pintou, botou piso. Sempre a dona Leda estava fazendo alguma coisa na casa. Ah, isso que eu ia perguntar pra senhora. Exatamente o que a senhora lembra de ter visto diferente? Ah, tudo, né? Então, Tudo. mas tudo o quê? Tudo. A casa era uma casa muito pobre, assim. Não tinha piso, não tinha nada na casa. E a senhora disse que ela murou? Que ela mora, toda a vida Não, morou tô lá. perguntando que ela colocou muro. Colocou muro, levantou muro, botou portão na frente, fez varanda no fundo, fez varanda na frente, botou piso no banheiro, fez tudo praticamente numa casa. Tá. Nesse tempo que a senhora conhece ela, quem que a senhora sabe que morou lá também junto com ela? E os filhos? Como que é o nome dos filhos, a senhora sabe? Ela tem a Edivânia, tem a Valdirene e a Monique. Ah, E esses os filhos filhos moravam... que morreram, né? Os outros. Ela teve 3 filhos que faleceram. Ah, tá. Esse homem que a senhora disse, o Horácio, a senhora disse que viu ele uma vez e como é que ele era fisicamente? Ele era um senhor baixo, gordo. Baixo, Calvo. gordo, calvo. O que mais que a senhora lembra de detalhes? Só umas 2 vezes, não tem como você... Viu ele umas 2 vezes. Isso. Em uma dessas 2 vezes, viu ele falando que a casa era dela. Ele falou, a gente chegou, tava entrando no assunto. Daí ele falou, Leda, essa casa é sua, essa casa é sua. Também não perguntei por que era, né? Tá bom. Doutora, tem alguma pergunta? Sim. Pode Se ficar à ela vontade. sabe informar qual que era a profissão do seu Horácio? Pode perguntar direto para ela, doutora. Se a senhora sabe informar qual que Taxista. Só a senhora não esquece do microfone. Só tem que falar um pouquinho. Não precisa ser muito perto, mas tem que falar pelo menos voltado para ele. Se quando a dona Leda foi morar lá na casa, se havia prestações em atraso? Tinha, ela sempre falava... Tá, que doutora, vamos só ponderar. A senhora disse que quando conheceu ela, ela já morava na casa. Já. Então a senhora não tem condições de responder essa pergunta. Tá, ela A senhora já não morava conhecia lá. essa realidade? A doutora perguntou se quando ela foi morar tinha prestação em atraso. A senhora nem conhecia ela? Não, ela falava sempre que aquele que ela fazia era para pagar as coisas da casa. Que tudo as Não foi essa a pergunta da doutora. Doutora, só contextualiza um pouco mais. Acho que se perguntar se ela sabia se a casa pelo menos era parcelada, quem pagava as é. as Trabalhou parcelas. a Leda toda a Tá. vida. Então, a senhora sabe se a casa lá tinha
alguma prestação para pagar? Eu acho que deveria sim ter, porque... Acha ou a senhora sabe? Não, porque sempre ela falava que o complemento da costura que ela trabalhava, fora que ela trabalhava na Santa Casa, era para botar as prestações em dia sempre, que sempre tinha, e cuidar da reforma da casa. Tá, pois não, doutora. Doutor, o senhor me libera um pouquinho para mim no sanitário? Pode ir, Um fica à minutinho. vontade. Dá licença, tá? Tá. Quem que pagava o IPTU Dona da casa Leda. também? Dona Leda. Se nesse período, desse tempo todo que ela conhece a Dona Leda, se algum filho foi lá pedir, ou se ela foi incomodada, foi pedido para ela mudar, para ela deixar a casa, Algum filho de quem? do seu Horácio. A senhora conhecia algum filho do seu Horácio? Nunca vi Então lá. não tem condições de responder a pergunta. Nunca vi. Constou, excelência, quais foram as reformas que foram efetuadas no imóvel? Se o seu Horácio, ela falou que viu, né? Viu ele duas frequentar vezes. 2 vezes lá, né? Que ele era taxista. E se ela ouviu, se ele comentou, se ele tinha filhos? A senhora disse que viu o seu Horácio 2 vezes. 2 vezes. Chegou a conversar com ele sobre ele ter filhos ou não? Não. Quem quitou essa casa? Se ela sabe dizer. Se ela pode informar quem fez Quem a quita? quitou foi a Dona Leda, porque um dia a gente estava comentando lá, que ela comentou comigo, dizer, eu vou pegar meus direitos de fim de ano, vou pagar as coisas da casa. Pois não, doutor. Se ela sabe informar se depois da morte do seu Horácio, se apareceu algum filho lá na casa. Doutora, ela já disse que ela não sabe Não. se o Horácio tem filho, doutora. Eu nunca vi filho dele lá. Não. Se ela sabe informar se a Dona Leda sofreu algum processo judicial, algum pedido de retomada desse imóvel? Todo Não. esse período que ela Todo esse conhece período, ela? Não. Que eu saiba, não. Se a Dona Leda, se ela tem conhecimento se a Dona Leda, quando foi para aquela casa, quando ela conheceu, se ela tinha um outro imóvel? Não, acho que a Dona Leda só tem aquele. Tá, vamos só retomar. A senhora já me afirmou que quando conheceu a Dona Leda, ela já morava nessa Já casa. morava Então a senhora nessa não casa. pode falar nada desse período anterior. Não, porque eu não É? sei, né? Então, eu só posso comentar aquilo de que eu conheci ela. Uhum, pra cá. exato. Só. Tá. Foi dito qual que era a profissão da Dona Leda e se ela trabalhava na Santa Casa? É, Mas tá Dona Leda. Porque eu morava na Eulio de Azevedo e a Dona Leda às vezes passava a pé. Então a gente sempre estava por ali, né? A gente tinha marcenaria na época e sempre ela passava às vezes a pé. Depois além- que eu soube por uma vizinha que ela era costureira. Se além da depoente, alguém mais da família dela ou conhecida dela frequentava a casa da Dona Leda? Doutora, qual que é o objetivo da pergunta? Porque o ponto controvertido é saber a respeito da posse da casa. Isso a senhora já perguntou, ela É. já respondeu. Eu já respondi. Tá, então mais nada, excelência. Doutora, tem alguma? Só no microfone, tá, doutora? Por favor. Sim. Aonde que a senhora morava mesmo? Eu morava na Eulio de Azevedo na época que eu conhecia a Dona Leda. Certo. E a senhora disse que a senhora ia fazer costura lá no José Abrão. Ela trabalhava como costureira e como enfermeira? Ela trabalhava na Santa Casa e para complementar a renda e tudo, ela costura para fora. Costura até hoje. Quantas vezes mais ou menos a senhora ia lá? Faz todo mês eu ia lá. A cada mês? Uhum. Em 22 anos, mais ou menos uma vez por mês a senhora ia lá? Às vezes até mais. Até mais. E nessas 2 vezes, qual que foi a primeira vez que a senhora viu? Na primeira ou na... A senhora disse que viu o seu Horácio 2 vezes? Uhum. Em 22 anos foram 2 vezes? Isso. Certo.
Quantos filhos a dona Leda já teve? Foi. A senhora se recorda qual carro que ele tinha nessa época? Não, eu tinha um táxi, mas não... Ah, era só táxi. Sabe se deixou atrasar o IPTU? Se ela comentou alguma vez com a senhora? Não, que ela sempre falava que ali era para complementar a renda e pagar as dívidas. Sempre, ela, sabe? Então ela falava, não, vocês estão certas comigo como eu sou certa com vocês. Ela marcava o dia, às vezes ela amanhecia costurando para no outro dia tá pronta a costura que a gente precisava. Porque ela sempre falava, isso aqui é para fazer tal coisa, isso aqui é para fazer tal coisa. Então... A senhora disse que nessa vez em que o senhor Horácio disse que a casa pertencia a ela. A gente chegou Tá, deixa a doutora terminar a pergunta, pois não, doutora. Que nem a senhora sabia que ele disse para ela que a casa é sua, só um minutinho. A casa é da senhora, dona Leda. E a senhora nunca orientou ela a regularizar essa situação? Se ele tivesse doado mesmo, por que ela nunca foi atrás? Tá, doutora, é uma pergunta que não compete a testemunha responder. Ela não é advogada, não é orientadora. Se a senhora quiser perguntar. Eu não sou orientadora. Deixa eu ver se tem mais. Quando a senhora conheceu, os filhos dela já eram falecidos? Não era, nenhum era falecido. E quando eu conheci eles ainda estudavam ali acho que na 26 de agosto, ali, ou na Seleta, sei lá. Eles iam de bicicleta. Dali, eu acho que uns 2 anos, que um ficou doente, depois os outros vieram, passado o tempo, ficar doente. Algum deles era deficiente físico? Nenhum era deficiente. Eles estudavam, iam de bicicleta para o colégio, depois que eles começaram a perder os movimentos das pernas. Que era 2 rapazes e uma menina. Quando que a senhora Maria Leda começou a ter um novo relacionamento? Nem sei. Esses 22 doutora, anos. isso daí não, doutora, só... sei se ela tem relacionamento. Dona Maria, a senhora não precisa responder enquanto eu estiver falando, tá? Doutora, só qual que é a pertinência para o objeto da causa? É porque ela tem um novo relacionamento e ela disse que ela não é dependente dele, que ela não tem relação nenhuma. Sim, mas a senhora nem perguntou para ela se ela sabe desse novo relacionamento. Pelo que eu perguntei, ela disse que ela sempre foi solteira. Ela sempre foi solteira? Que eu sei é... Tá. Sem mais, excelência. É só isso, a senhora já está dispensada, dona Maria. Tá? Obrigada, senhora. Tiago, chama pra gente a Enilda Gonçalves, por favor. Boa tarde. Pode sentar aí, fazendo favor. Vou pedir para a senhora chegar bem pertinho desse microfone aí, tá? Pode sentar. Pode virar para mim, eu vou conversar com a senhora. Pode arrumar esse microfone perto da boca da senhora, por favor. Isso. A senhora confirma o nome para mim, é Enilda Gonçalves Duque? Isso, sim, senhor. Não é parente do Kleber da Silva Teixeira. Também não é parente da dona Maria Leda Pereira. Sou amiga. Não é parente? Não, senhor. Não? A senhora vai prestar o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. Sim, senhor. Tá? Conhece a dona Maria Leda, então? Conheço. Há mais ou menos quanto tempo? Muito tempo. Eu conheci ela através assim de... Ela é minha costureira. Sim. Mas eu conheço ela há muito tempo. É capaz de lembrar em que ano que conheceu ela? Olha, lembrar o ano assim, não. Mais ou menos? É, porque assim, ela mudou pra lá em 87, por aí. E eu mudei em 83. Tá. A senhora mora em que bairro? Eu moro no mesmo bairro. Como que chama o bairro lá? José Abrão. José Abrão. Isso. Então a senhora morava no José Abrão e aí a dona Maria foi morar lá, nesse bairro? Ela mudou primeiro. Quando eu mudei lá, ela já morava. Ela já morava, Já então. morava. Eu mudei lá, o meu caçulo tinha 1 aninho. E hoje ele e tem ele é de anos? 82. 82. Isso. Tá. Então a senhora conhece ela desde 81, mais ou menos, pelo que a senhora está me falando?
Não, senhor. Eu mudei em 83. Aí depois que eu conheci ela. Ah, tá. De 83 para frente. Isso, para frente. Eu não lembro assim a data, né? Tá. E a casa que ela morava é a mesma que ela mora hoje? Sim, senhor. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Tá. Quando a senhora conheceu ela morava com algum homem? Ela era casada, amaziada, morava junto com algum homem? Ela morava com um homem, com o senhor. Como que era o nome dele? Eu assim, porque eu não tinha assim, muito conhecimento com ele, né? Mas deixa eu lembrar. Horácio. Horácio? Quando a senhora conheceu ela, então, ela e esse Horácio moravam na mesma casa? Moravam na mesma casa. Lá nesse lugar onde ela mora? É que, geralmente, quando eu ia, porque ele nunca, assim, estava lá, né? Então, eu não tinha, assim, muito convívio com ele. Mas a senhora ela era minha costureira, sabia que eles eram marido e mulher? Sim, senhor. Tá. E a senhora sabe se eles vieram a separar? Separaram. Ficou sabendo? Fiquei sabendo. Ficou sabendo. Quanto tempo depois que a senhora conheceu ela que ela se separou desse Horácio? Olha, assim, o tempo assim, quanto tempo assim, eu não me lembro. Assim, depois que eu conheci ela, sabe? Mas ela ficou ainda um bom tempo com ele, depois que eu conheci ela. Tá. Porque aí até eu fui, né? Porque eu ia sempre através por ela ser minha costureira. Tá. E como é que a senhora ficou sabendo que eles se separaram? Foi ela que contou para a senhora? Isso. Tá. E ela contou algum detalhe da separação? Olha, nós acertamos isso, aquilo, ou não contou nada? Não, o que ela me passava, o que ela me passou foi que eu falei assim, uai, mas vocês se separaram? Você ficou aqui? Ela falou assim, porque ele deixou eu ficar aqui. Ele falou que ele ia embora, mas ele ia me deixar aqui porque ele não precisava da casa. E eu sim precisava. Tá. Foi o que ela me passou. Tá. A senhora ouviu alguma vez ele falando alguma coisa para ela no sentido dessa casa ou não? Nunca ouviu eles conversando sobre essa casa? Não, eu nunca ouvi eles conversando. O que eu sei é o que ela me contava. Tá. E ela contou isso para a senhora? Que ele permitiu que ela ficasse na isso, casa exatamente. Porque ela não tinha para onde ir, é isso? Ele falou que ia deixar porque ele não precisava. E ela sim, né? E geralmente é o que ela me contava. Como eu já disse para o senhor, eu não tinha assim um convívio com ele. Tá. Então a senhora não sabe me dizer, ele nunca falou nada para a senhora, então, com relação a essa casa? Para mim, não. Tá. Só para a senhora poder entender, essa casa estava registrada no nome dele, tá? E hoje nós estamos discutindo se ela tem direito à casa ou não. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas para a senhora. Tá? Entendo. Mas a senhora não ouviu nada da boca dele, ouviu o que a senhora me disse foi da boca dela. Exatamente. Tá. Quando a senhora conheceu ela lá atrás, a senhora lembra como é que era a casa? Lembro. Lembra? A casa dela tinha 4 peças. 4 peças. 2 Hoje quartos. É muito diferente? E como totalmente diferente. Ela foi fazendo reforma na casa, a senhora sabe me dizer o que ela fez? Ela fez muita coisa. A senhora sabe me dizer o que, por exemplo? Sei, ela fez cozinha, né? Hoje tem 5 peças, tem 2 varandas grandes, na frente, no fundo, toda cheia de tudo com piso, tudo calçado. Na casa dela não tem um pedacinho de chão. E tem 2 peças no fundo e um banheiro. Tudo isso ela fez. Tá, mas quando ela morava lá com o seu Horácio, tinha cozinha na casa? Né? Não, tinha cozinha. Era 4 peças. Ah, tá. Aí, agora são 5. Ela fez mais um quarto. Fez mais um quarto. Mais um quarto. E aí, fora todos as varandas. esses outros detalhes que a senhora disse. Varanda, e aí, no fundo ela fez uma edícula, o que é? 2 peças, que eu acredito que é um quarto, né, onde ela dorme hoje. 2 peças. A senhora sabe se ela tem filho ou teve filhos? Tem filhos. Tem filho? Tem a senhora filhos. Conheceu eles? Conheci. Eles moraram também nessa casa? Moraram, inclusive 3 já são falecidos. Tá. Esse Horácio que a senhora disse que conheceu, sabe no que ele trabalhava? Taxista. Taxista. Sabe se ele tinha filho só dele? Tinha. Tinha? A senhora chegou a conhecer algum? Não. Eu, assim, porque logo que ela mudou pra lá, né? Que eu conheci ela, eu ia lá e eu via. Eu cheguei a ver, porque lá tinha bastante criança. Porque só ela era 6, né? Mas assim, eu não sei definir quem era filho. Tá. Porque eu não tinha, assim, aquela amizade de estar conversando sobre família. Sei. Né? Pelo que a senhora está me contando, a senhora, depois que conheceu, manteve uma amizade com ela. Alguma vez ela falou para a senhora, estão querendo me tirar dessa casa? Tem alguém me pedindo essa casa de volta? Não, senhor. Nunca Pelo falou contrário. Nada disso? Tanto que, assim, algumas vezes ele ia lá, depois de separado.
Tá. E ela falou que ele nunca pediu a casa. Tá. A senhora sabe se ele é vivo ou falecido? Falecido. Falecido. É o que ela falou para mim, que ele já faleceu. E a senhora sabe se algum filho dele foi pedir a casa, foi pedir para ela sair da casa? Ela comentou comigo que foi um filho lá. E isso foi quando? Esse filho teria ido quando? Ah, eu não lembro. Foi assim, depois, o que eu sei que ela me passou foi depois que ele faleceu. Depois que ele Mas faleceu? assim, quando, que dia, que data? E esse filho teria ido lá falar o quê? O que ela comentou com a senhora? Ah, o que ela comentou que ele foi... que ele queria vender a casa. Que ele queria vender. Foi pedir para ela sair da casa? Não, ela falou assim que ele queria vender a casa. Sei. Não falou para mim se era para ela sair. Tá, foi o que ela me passou. Isso foi logo depois da morte do seu Horácio? Sim, senhor. Tá. Doutora, tem alguma pergunta? Pois não. A senhora pode virar para a doutora que ela vai fazer algumas perguntas para a senhora. Só não esquece de falar no microfone aqui, ó. Pode vir mais para cá. Se ela teve conhecimento, a dona Leda comentou alguma coisa com ela, quando ela foi morar para lá, se tinha prestações atrasadas da casa. Tá, primeiro só para a senhora esclarecer. A senhora sabe se a casa tinha prestação, a casa era quitada, ou a senhora não sabe desses detalhes? Olha, eu acredito que tinha prestação sim. Porque a casa, inclusive, foi quitada em 97. 97? 97. Por que ela a senhora mudou. lembra dessa data? Porque eu moro lá. Não, E mas foi por que quitada. 97 não 98, 96? O que fez a senhora marcar essa data, 97? Porque eu moro lá e foi no mesmo dia que foi quitada a minha. No mesmo dia que foi No quitada? mesmo dia. Foi uma reunião no centro comunitário, aí foi tudo agilizado para ser quitado. Já foram legalizados os papéis. E aí a senhora sabe que a dona Leda também quitou essa casa? Exatamente. Pois não, doutora. Qual que era a profissão da dona Leda? Pode responder. Ela trabalhava na Santa Casa e fazia bico assim de costureira, que inclusive ela arrumava roupa para mim. Ela sabe informar se a dona Leda pagava IPTU também do imóvel? Ela comentou comigo uma vez que pagava, que ela pagou IPTU. Essa reforma já falou, né, Excelência? Se lá junto... Bom, eu acho que ela já disse também que tinha bastante criança, que ela não sabe dizer quem que era filho de quem que não era filho de quem. A profissão do seu... Também já falou que o seu Horácio era taxista, fez a quitação. Se quando ela foi morar com o seu Horácio, ela tem conhecimento, ou se a dona Leda comentou, se ela tinha algum outro imóvel. Pode responder. Não, senhor, eu não estou a par disso. Se ela tinha, ou se ela tem, eu nunca fiquei a par. E se sabe dizer mais ou menos quanto tempo que eles moraram juntos, dona Leda e o seu Horácio? Não, senhor, eu não sei dizer quanto tempo. E se depois teve conhecimento que eles se separaram, houve algum comentário? Eu já perguntei, ela já respondeu. Tá, e se depois que eles se separaram, se ele continuou a frequentar a casa? Ela sabe dizer? Ele ia lá de vez em quando. Inclusive até um dia eu fui levar uma roupa e ele estava saindo de lá. Tá, a senhora não pode falar, dona Maria. Tá? Pode falar. Idade do Quinca, né? Já falou quais as reformas que foram feitas no imóvel, né? Se alguma vez ela foi importunada com alguma ação Já ou alguém perguntei pedindo esse também, imóvel? doutora. Já perguntei, ela já respondeu. Tá. Se o seu Horácio pediu a casa para ela alguma vez, ou pediu que ela desocupasse, mesmo quando separado, se ele chegou a pedir para ela sair da casa? Tá, a senhora ficou sabendo se o senhor Horácio alguma vez pediu a casa para ela ou a senhora não sabe? Porque nem todas as vezes que o senhor Horácio foi lá, a senhora estava também, né? Não, mas geralmente assim, às vezes a gente conversava alguns assuntos, né? Ela falou o que ela falou para mim que ele nunca tinha pedido. Pelo contrário, ele falava que ele não precisava da casa. Tá. Tanto que ele saiu e deixou ela lá. Tudo bem. Pois não, doutora. E se algum filho do seu Horácio ia lá ou chegou a pedir? Doutora, eu já perguntei, ela já respondeu que depois da morte um filho foi lá e pediu a casa. Acho que pediu para vender. Exato. Falou que ia vender a casa.
Ela lembra quando que foi isso, mais ou menos? Quanto tempo faz? Ela disse que foi Esse logo em filho seguida teve a lá? morte. Se esse filho voltou lá depois? Pode responder. Não, aí eu já não sei. Aqui tô imóvel. Já disse como que era esse imóvel? Já. Doutora, eu já respondi. perguntei, eu até peço para que as partes prestem bastante atenção, porque senão a gente não termina. Porque é Se a gente muita for ficar coisa, né, repetindo, doutor? pois é, só Muita prestar coisa. atenção. Eu procuro fazer Eu tô todas as prestando perguntas para atenção. esgotar, porque senão a gente fica repetindo perguntas que já foi feita, a testemunha fica até confusa. Como que era a casa? O senhor Já perguntou? perguntei, ela já E descreveu depois a que ela casa. entrou lá, como Sim, as reformas que ela fez? ela descreveu tudo a casa. Eu acho que mais nenhuma, excelência. Doutora, a senhora tem alguma? Sim, excelência, só 2 perguntas. A senhora disse que mudou para lá em 83. Só a partir dessa data que a senhora começou a conhecer, a visualizar o seu Horácio nessa casa? É porque assim, depois que eles separaram, ele ia lá de vez em quando. Digo antes dessa época, antes de 83, antes de 87, que a senhora falou que ela mudou para lá. Antes, a senhora viu o seu Horácio lá? Doutora, eu também não entendi a pergunta. O seu Horácio Eu não tô morava lá era a Tá. casa dele. A senhora sabe se o seu Horácio morou nessa casa que ela mora? Ou a senhora não sabe? Morou sozinho, sem ela? Ou a senhora não sabe? Não, eu não sei, porque eu conheci ela assim, eu fui pedindo informação sobre uma costureira e me informaram. Quando a senhora conheceu o imóvel, ela já morava lá, é isso? Isso. Tá, a doutora queria saber se a senhora sabe quem que morava lá antes. Não, senhora. Não sabe. Pois não. Tá. Nessa época, a senhora chegou a ver o seu Horácio? Sim, depois que eu conheci ela. Depois, na Isso. vila, antes dessa época, a senhora nunca viu? Não, eu vi assim algumas vezes porque ele era um taxista, né? Eu vi assim, mas não sabia assim aonde morava. Tá. No dia, a senhora disse que foi receber o dia que a senhora foi receber a quitação. Como que foi essa proposta de quitação para todos? A senhora teve que pagar algum valor também? Sabe se a dona Maria Leda teve que pagar algum valor para quitar essa casa? Olha, eu não paguei. Foi gratuito? Que inclusive, na verdade, a reunião da quitação não foi nem eu, foi o meu esposo que foi, sabe? Aí depois, como não estava, a casa só estava no nome dele. Aí que o rapaz falou, não, ela tem que vir. Mas que eu saiba, eu não paguei nada. Tá ótimo. Não sabe do relacionamento, somente. Só isso, a senhora já está dispensada. Obrigado. Tá, boa tarde. Boa tarde. Doutoras, então ficou consignado que tentada a conciliação não houve acordo, que houve a desistência de ouvir a testemunha da parte autora, foram ouvidas as testemunhas Enilde e Maria Ruth, houve desistência de outras testemunhas que haviam sido arroladas, e as partes postularam a concessão de prazo para apresentação de memoriais, tendo sido assinalado o prazo de 10 dias. É isso? Tem mais alguma coisa que as doutoras queriam consignar ou podemos encerrar? Não. podemos Tudo encerrar. bem, doutora? Eu agradeço então a atenção de todas, tá? Peço desculpas se de alguma forma eu não tratei da forma que eu deveria, que nosso objetivo é sempre tentar resolver o processo da melhor maneira possível, tá? Boa tarde para todos, então estamos encerrados.